Olá, pessoal. Mais um episódio do nosso podcast Todos Nós. Hoje com o Dr. Frederico Félix. Dr. Frederico Félix é psiquiatra, responsável técnico do CAPS em Santana de Parnaíba, palestrante e autor do livro Pensamento Ilustrado. Nós vamos falar hoje sobre saúde mental e envelhecimento, a questão dos transtornos mentais e envelhecimento. Nos conhecemos, acho que foi na pandemia, não foi? Na pandemia. Frederico? Na pandemia. Fizemos alguns vídeos juntos, que vocês, se quiserem acessar, está no Instagram dele, no meu também. E aí desenvolvemos aí uma amizade e também uma possibilidade de troca de ideias. E hoje o doutor Frederico, com a agenda dele, que é lotada, cedeu um tempinho para a gente falar sobre envelhecimento e saúde mental. Obrigada, doutor Frederico, pela sua presença. Eu agradeço muito por estar aqui. É sempre um prazer conversar com você, né? E a gente está junto. Tenho muitas saudades daquelas gravações que nós fizemos na pandemia. E é uma satisfação muito grande agora, em 2024, a gente poder participar mais uma vez. Começamos bem, né? Quem sabe a gente faça aí mais uns vídeos, né? Opa! Doutor Frederico, eu gostaria de ouvi-lo um pouco sobre a questão do envelhecimento, no seguinte sentido. Quando a gente envelhece, o nosso corpo parece que a primeira atenção que a gente dá quando a gente fala que está envelhecendo é para o corpo. E, de fato, ele é um sinalizador importante. E o que você diria sobre o cérebro, né? E não só sobre o cérebro, sobre a mente, né? Sobre essa interação corpo, cérebro e mente no processo de envelhecimento. É interessante a gente pensar sobre esse tema e já tentar fazer uma integração, que é uma separação que nós fazemos, mas na verdade não existe essa fronteira entre corpo e mente, né? Nós temos muita facilidade em entender que o coração é um órgão e a gente vai no cardiologista. A gente tem muita facilidade em entender que o estômago é um órgão e a gente vai no gastroenterologista. E aí, quando a gente fala de cérebro, a gente fala, tudo bem, o cérebro. O cérebro é um órgão também, né? E como qualquer órgão, ele merece atenção, uma atenção dirigida. E relegar os cuidados com a saúde mental para um segundo plano tem feito com que nós envelheçamos de uma maneira não boa, com uma qualidade ruim, né? Parece que agora, de uma maneira um pouco mais permeável para toda a sociedade, já se compreendeu que é preciso cuidar do corpo. Nós vemos cada vez mais pessoas fazendo atividade física, se tornando mais ativas. O próximo passo natural vai ser nós prestarmos mais atenção na nossa mente, a saúde mental, né? Ter tempo para silenciar a mente, ter tempo para preparar a mente para o envelhecimento. A gente prepara o nosso corpo para uma melhor qualidade de vida no futuro, né? Quem treina hoje não espera ser um atleta aos 80 anos de idade, Sim, mas espera ter um corpo que possa responder, que possa ter autonomia. Da mesma forma, nós temos que fazer com a mente. Treinar a nossa mente, usar a nossa mente, conservar a nossa mente, preservar a nossa mente, para que, por mais tempo possível, nós sejamos capazes de ter autonomia, né? Porque, em última análise, o envelhecimento, a senilidade, a senescência e a instalação de alguma doença mental, sob o ponto de vista do envelhecimento, falando em doenças demenciais, ela pode se instalar mais tarde, nós podemos ter mais autonomia, né? A coisa que ninguém quer perder nessa vida é a autonomia, né? Sim. Sobre si mesmo. Então, é importante a gente conseguir diluir essa fronteira entre corpo e mente. Entender que o cérebro também é um órgão e ele precisa de um cuidado dirigido e específico. Na sua experiência clínica, você percebe que essa separação mente-corpo ainda é uma questão que permeia as narrativas das pessoas quando procuram um atendimento psiquiátrico? Porque, às vezes, quando eu converso com algumas pessoas que estão tendo algum sintoma físico e a gente faz alguma relação, vamos dizer, com algo da saúde mental ou da forma da pessoa ser, enfim, eu vejo que isso ainda causa muita surpresa em muita gente. Ou não é uma coisa muito que eu quero pensar, né? É uma coisa que as pessoas não querem muito pensar, né? Assim como elas não querem falar sobre a morte com medo de que ela chegue, né? Mas essa é uma coisa com que ninguém tem que se preocupar, porque todos nós vamos morrer, né? Então, essa é uma certeza absoluta. Quando é uma outra questão. Como é uma outra questão.
Se tudo correr bem, todos nós vamos envelhecer. Se tudo correr bem, um dia nós vamos dar trabalho a alguém. Se tudo correr bem, um dia alguém vai precisar nos auxiliar com algumas coisas da vida. Então, o envelhecimento é um fato, né? E eu falar sobre isso vai me trazendo clareza porque eu estou conversando comigo mesmo no futuro. Muitas vezes existe esse tabu e o que a gente vê é que as pessoas estão muito preocupadas com soluções cosméticas, né? Eu não quero mostrar que o tempo passou para mim, então eu vou fazer muito botox, né? Como se ninguém percebesse que a pessoa fez botox, né? Eu vou fazer muitas cirurgias plásticas, né? Então tá na cara que aquela pessoa fez uma cirurgia plástica. Não estou falando que isso seja errado, mas o mesmo cuidado que nós temos que ter com a parte de fora, nós também temos que ter com a parte de dentro. E algumas coisas surpreendem as pessoas quando a gente vai falar em cuidados para com a saúde mental, né? Você muitas vezes procurar um médico para tomar um comprimido ou buscar alguma solução muito rápida pode ser um caminho extremamente enganoso, né? Existem muitas pessoas que estão por aí vendendo esse emplastro Brás Cubas, né, de que você vai fazer isso e vai tudo ficar bem, né? Você vai ficar com uma boa saúde física sem fazer exercício físico, né? Emagreça em 5 minutos tomando essa pastilha de 10 mil reais que eu tenho para te vender. Essas soluções mágicas não funcionam bem. E, sob o ponto de vista estritamente científico, elas são absolutamente falaciosas. O caminho para a preservação da saúde é um caminho trabalhoso, né? Existe uma corrente médica atualmente chamada de medicina do estilo de vida. E, basicamente, vai bater numa tecla em que você precisa fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Então, do ponto de vista de conservação da saúde mental, preservação de saúde mental, aumento da sua capacidade cognitiva, você precisa fazer coisas diferentes. E essas coisas passam não somente por tomar remédio. E algumas pessoas têm muita dificuldade com isso, têm muita resistência com isso. E que coisas a gente poderia... Porque esse cuidado com o envelhecimento tem que começar cedo, né? Eu sempre digo assim, você que é jovem, comece a cuidar disso. Não espere ter 60, 70, não é? Já começa aos 30, aos 20, aos 40. O que você diria que são coisas que a gente poderia estar atento para cuidar do cérebro? Para cuidar dessa saúde cerebral e da saúde mental? Olha, sob o ponto de vista da gerontologia, né, que é diferente da geriatria, gerontologia é o cuidado com o envelhecimento natural, né, que não tem relação com doença. Geriatria é uma especialidade exclusivamente médica, onde você vai cuidar do envelhecimento que traz consigo doenças. Então, sob o ponto de vista da gerontologia, sob o ponto de vista científico, existem algumas ações que vão trazer muita preservação para a saúde mental. Por exemplo, uma delas, né, que traz muita proteção para a saúde mental, aprender a tocar um instrumento. Né? Poxa vida, mas com essa idade, aprender coisas novas vai trazer esse aumento de córtex cerebral, que é aquela camadinha mais externa, a casquinha do cérebro, que é onde se encontram os corpos dos neurônios, né? A parte que a gente chama de massa cinzenta. Sim. É ali que está o nosso eu. Dentro do cérebro, né, nas partes mais profundas, que a gente entende como massa branca, a gente tem o rabinho dos neurônios, né? Axônios, dendritos. Mas na casquinha, onde a gente tem o corpo do neurônio, essa massa cinzenta, conforme nós vamos envelhecendo, ela vai ficando mais fininha, mais fininha, mais fininha. Algumas áreas de gliose, que são áreas mais esbranquiçadas, vão surgindo, e essas áreas de gliose são como que cicatrizes de lugares onde não foi mais possível ter irrigação sanguínea. Algumas doenças vão favorecer o surgimento dessas áreas de gliose, né? Como, por exemplo, diabetes, como, por exemplo, hipertensão. Então, cuidados como aprender a tocar um instrumento, ter hábito de leitura, o hábito de meditação, em pouquíssimas semanas aumenta o córtex cerebral, né? E isso passa por coisas justamente que estão relacionadas ao seu comportamento. Existem pessoas que apresentam um problema para cada solução. Se você está no consultório e fala, olha, então, sabe que você precisa parar de fumar. Ai, mas doutor, eu sou muito nervoso. Você sabe que o cigarro, para mim, é uma válvula de escape. Bom, mas você precisa comer melhor. Ai, doutor, mas você sabe que eu não tenho tempo de comer melhor. Você sabe que não... Não, então você tem que tomar esse remédio. Ai, doutor, mas eu vou passar mal com o remédio. Você fala, bom, né? A prática de autorresponsabilidade para a preservação da saúde mental é fundamental, né? Então, para você obter um resultado diferente, você vai ter que fazer coisas diferentes. E quanto mais cedo nós tomarmos consciência disso, melhor.
né? Como eu disse e vou frisar novamente, todos nós envelheceremos. A única maneira de não envelhecer é morrer, né? Sim. Quem quer morrer cedo? Quase ninguém. Né? Todo mundo reclama do mundo, mas ninguém quer ir embora dele. Ninguém quer ir embora dele. É isso mesmo. Agora, a gente tem visto, e você tem visto isso com muito mais proximidade, um aumento significativo de transtornos mentais. Ou, pelo menos, eles estão sendo mais identificados, né? Em pessoas jovens. Como é que são esses transtornos no envelhecimento? No envelhecimento, talvez a queixa mais comum seja o esquecimento. Isso. E quando alguém vai para o consultório, a primeira pergunta que a pessoa faz é normal, doutor? Sim. É normal estar esquecendo isso? Muitas vezes, a pessoa que faz essa pergunta não está preparada para a resposta que ela vai obter. Talvez ela não tenha se cuidado a vida toda, mas quando ela pergunta isso, ela quer que o médico diga, não, tá tudo bem, é normal, né? Você fumou a vida toda, você é hipertenso, é diabético, não se cuidou direito, mas é normal você ter esquecido o nome da sua filha, né? Então, a depender da faixa etária, nós temos níveis de esquecimento que podem ser fisiológicos e outros que são patológicos, né? Alguns tipos de perda de memória que são fisiológicos e outros patológicos. Mas a pessoa que cuida bem da sua saúde mental, o próprio cérebro consegue ter mecanismos de driblar certas limitações. Então, quanto mais conexões, sim, quanto mais conexões você faz, o seu cérebro vai arrumando um bypass. Ah, esse caminho aqui não deu, mas eu tenho muitas outras condições de chegar nesse mesmo lugar. Por quê? Porque ao longo da vida eu dei recursos para o meu cérebro para que essa rede, essa malha de neurônios, ela se expanda, né? E aí eu consigo ter mais recursos para isso. Um exemplo muito prático é como as coronárias no seu coração. Sim. Um jovem não pode infartar, né? Muita gente sabe disso, né? Um jovem de 30 anos, se infartar, morre, né? Por que um Fatal, senhor... né? Por que um senhor de 60, 70 anos que infarta não morre do infarto? Porque no seu coração, ao longo da vida, foram desenvolvidas artérias que nós chamamos de colaterais. E isso só vem com a idade, né? Então, outras artérias vão irrigar aquele mesmo tecido coronariano, diferente de um jovem que tem poucas artérias coronárias. E, da mesma maneira, quando a gente cuida da nossa saúde mental ao longo da vida, pode ser que essa doença venha, mas o meu cérebro vai ter mais recursos para quê? Para que esses sintomas se manifestem muito mais tarde. Para que eu venha a dar trabalho ou depender mais de outras pessoas cada vez mais tarde. Ao passo que, se você não se cuida, os sintomas podem aparecer muito precocemente, né? Aos 50, 60 anos, o que hoje em dia são considerados pessoas jovens, né? Sim. Do ponto de vista puramente classificatório, você fala que uma pessoa é idosa aos 60 anos, mas a nossa expectativa de vida está em mais de 70, 80. Uma doença demencial pode levar aproximadamente 9 anos a levar uma pessoa ao óbito, né? Esses 9 anos você vai passar como? Em cima de uma cama, com alguém precisando fazer os seus cuidados básicos pessoais, ou vai ser uma idade onde você é mais gostosa, mais leve, você vai ter mais autonomia. Isso é determinado agora. Uhum. Doutor Frederico, eu estava estou lendo ainda um livro sobre longevidade, e o autor ele fala de algo exatamente como você está trazendo, e tem um aspecto que é assim, que a medicina hoje, ela conta muito com a responsabilidade que cada um de nós temos com o nosso corpo. Ele chama até de uma medicina 3.0, uma coisa mais ou menos assim, porque você não trata só da doença, né? Você lida com a prevenção. Então, isso aumenta muito a responsabilidade da gente, né? Nos cuidados com o corpo, com o cérebro, que é uma parte do corpo, né? Eu estou chamando corpo, mas o cérebro é o corpo também. E as decisões, escolhas que você faz nesse período, né? Então, aproveitando isso, e você estava falando sobre a questão das demências, Alzheimer, enfim, como é que na clínica isso aparece com uma estatística muito grande, e como é que a gente pode começar a identificar
no idoso o surgimento dessas demências. O Alzheimer também é uma demência, não é isso? É um tipo de demência. É o tipo mais comum das demências, né? Mas existem vários outros tipos de demências. Uma das demências também muito comuns é a demência de pequenos vasos. Pequenos vasos sanguíneos, né, microvasos no cérebro, que vão se tornando ocluídos, né, entupidos, e aquela areazinha do cérebro que não recebe mais irrigação sanguínea morre. Esse tecido torna-se um tecido cicatricial. Ali não serve mais para nada, assim, entre aspas, né? Assim como um coração que é infartado, o lugar aonde o sangue deixou de chegar vira uma cicatriz, não é mais um tecido coronariano viável. Quando a gente está falando em doenças demenciais, existem alguns sinais que são mais marcantes. Um sinal marcante e que às vezes passa despercebido, né? Ou é difícil de identificar, é a mudança de humor. Muitas vezes uma pessoa idosa, você fala assim, nossa, mas o vô é tão ranheta, né? De repente a gente não sabe o que ele quer. Agora ele tá feliz, tá tudo bem, dando bom dia, daqui 10 minutos ele tá todo bravo lá, né? Xingando e tudo. Então essas mudanças rápidas de humor podem ser um sinal de início de uma doença demencial. O esquecimento, né, em determinados níveis também pode ser um indício de um início de doença demencial. Dificuldade, por exemplo, para nomear objetos, né? Então, muitas vezes o que você vai perceber num idoso que está com o início de uma doença demencial é que ele vai esquecer o nome de algumas coisas que são básicas, simples, né? Ele vai falar, me dá aquilo que a gente fala de longe, telefone, me dá aquela coisa que escreve, a caneta, né? Graus mais avançados, a gente vai ver trocas mais bizarras, né? Por exemplo, eu tive uma paciente que colocou o ferro de passar dentro da geladeira, né? Então é uma coisa assim, mais gritante, né? A pessoa sair de casa e não se lembrar do que ela foi fazer lá fora, a pessoa sair de casa e se perder lá fora, né? Então esse processo de senescência com doenças demenciais pode trazer esse tipo de esquecimentos iniciais e também essa questão da mudança de humor, né? Então não é só que a pessoa é rabugenta, pode estar acontecendo um processo demencial ali. E existe, nesse início da doença, uma coisa muito importante que é procurar o médico, porque alguns tipos de esquecimento não estão ligados à doença demencial e são reversíveis. Muitos deles estão ligados à deficiência de vitamina, por exemplo, deficiência de vitamina B12. Que é uma coisa que você consegue repor, consegue suplementar e aquela memória vai voltar, retorna. Interessante isso. Sim. E agora eu tenho visto, por acaso, esses últimos dias eu tive notícias de duas pessoas que têm por volta de 50, 55 anos e estão com Alzheimer, né? Aí tem um aspecto genético também. Sim. No aparecimento do Alzheimer em pessoas mais jovens, porque 50 anos é uma pessoa jovem. É uma pessoa jovem, né? Aproximadamente 30% daquilo que nós manifestamos tem a ver com uma carga puramente genética. 30%. A cor do olho, cor do cabelo, tipo sanguíneo. 70% daquilo que nós vamos manifestar tem alguma coisa a ver com um conceito chamado de epigenética, que são as influências do meio sobre o nosso corpo. Então, 70%, mais da metade daquilo que nós manifestamos, tem a ver com a influência do meio, né? E, em última análise, tem a ver com o estilo de vida que nós levamos, né? Então, infelizmente, essas pessoas que você conhece com tão pouca idade, provavelmente a carga genética foi crucial e definitiva para o surgimento precoce dessa doença. Mas, em geral, o que nós vamos ver são pessoas 70 a mais apresentando algum tipo de sintoma nesse sentido. Existem algumas questões, por exemplo, uma pessoa que tem uma depressão ao longo da vida, ou que tem uma bipolaridade, ou que tem um quadro borderline, transtornos, que esses transtornos não são devidamente tratados. Na velhice, eles tendem a se complicarem, até com os sintomas que vêm, com as doenças do envelhecimento. Alguns transtornos podem ter uma estabilização ao longo da vida. Por exemplo, TDAH
a tendência é que, ao longo do amadurecimento, ele vá se tornando menos intenso. Por outro lado, outros não têm essa característica, como, por exemplo, a esquizofrenia. A tendência é que seja uma doença crônica e degenerativa. Ela vá se agravando e evoluindo com a história natural do seu curso, né? No início da doença, a pessoa pode ter mais sintomas positivos, né, que a gente chama de alucinações, psicoses e delírios, e ao longo da evolução da doença, ela vai tendo sintomas mais negativos, um embotamento afetivo, vai ficando mais quieta, calada, e até que vira uma espécie de computador sem software, né? Tá lá a máquina, mas a programação já não existe. Não há uma ligação direta entre alguns transtornos psiquiátricos e futuras doenças demenciais, né? A Sim. trajetória da doença vai cursar com aquela sintomatologia característica dela, não levando necessariamente a uma doença demencial. Porém, não há como negar o comprometimento neuronal, né? E, não falando somente da mente, mas a questão envolvida, por exemplo, com a depressão, vai trazer repercussões em várias áreas da vida da pessoa, né? Uma pessoa mais deprimida pode ser uma pessoa que se cuida menos, pode ser uma pessoa que se alimenta pior, pode ser uma pessoa que tenha características de vida que não favorecem tanto o seu bem-estar, e isso tudo repercute na sua saúde mental. Sim, porque, pelo que você está dizendo, né, existem outras questões que não são do corpo, né, mas que tem a ver com as conexões que essa pessoa vai fazendo com o mundo. Sim. E que isso me parece que é um elemento fundamental no processo de envelhecimento, né? As conexões, as relações, as atividades que a pessoa vai tendo, como é que ela vai aprendendo com o mundo. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta. Se você considera que o aspecto, vamos dizer, da espiritualidade faz um sentido na prevenção de uma vida mais plena. Isso aqui não estamos falando de religião, da espiritualidade. Né? Faz total sentido, né? Existem muitos estudos que já comprovam o quanto que a espiritualidade protege contra os transtornos mentais, ajuda na recuperação de pessoas com transtornos mentais. Uma coisa interessante que você falou foi das relações sociais, né? Sim. Saiu o resultado de um estudo de Harvard feito ao longo de muitas décadas, onde eles foram comparar a longevidade de algumas pessoas com alguns fatores da vida. Uhum. E o fator da vida que mais influenciou com relação à longevidade foram justamente as relações de amizade, as relações interpessoais, né? Então, eles conseguiram ver que pessoas acima do peso, mas que tinham muitos amigos, viviam tanto quanto pessoas que estavam com menos peso. Então, o fator relação social, o fator amizade, o fator família, influencia enormemente na questão da longevidade. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente também está falando desse ato Sim. de se congregar, de se conectar, né, com o outro, de se conectar consigo mesmo, de se conectar com o divino de alguma forma. Então, a espiritualidade é uma coisa que eu sempre incentivo os meus pacientes a exercitarem, né? Uhum. Sem essa conotação de isso aqui é de Deus, aquilo é do diabo. Não, cada um vai escolher a sua. Claro, claro. Agora vamos entrar num assunto que eu acho que é uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? E eu vejo que tem sido um assunto permanente aí na internet. Como é que é o envelhecimento para o homem e para a mulher, né? Como mulher, né, eu acho que nós, desde muito cedo, a gente tem uma atenção muito grande com o corpo. Não só porque há uma pressão, como você estava me dizendo antes aqui nos bastidores, né, sociocultural, em cima da mulher com essa questão do corpo, da beleza e tudo isso, mas a gente tem uma biologia que ela é demandante, né? Meu ponto de vista, quer dizer, eu acho que ela tem uma demanda maior do que no homem. Então, a gente menstrua, a gente tem TPM, algumas mulheres engravidam, né? A gente tem uma perimenopausa, a gente tem a menopausa. Então, a gente tem uma tensão no corpo, né, muito grande. Eu não sei se isso, de alguma forma, não faz a mulher se cuidar mais até, né? A mulher é menos resistente a cuidar da saúde do que o homem. Muitos homens evitam ir a médicos e tudo mais. Então,
Eu queria ouvir de você um pouco, na sua experiência também, se existe de fato uma diferença do envelhecimento do homem e da mulher. Porque eu tenho a impressão que nós, mulheres, nos angustiamos demais com o envelhecimento. Existe uma diferença muito marcante. Esses ciclos que você citou da mulher, eles são muito bem delimitados, né? Quando ela entra na sua fase de puberdade, existe a primeira menstruação, a menarca, né? Ela vai ter um tempo de vida fértil que vai terminar algum dia. Todo mês ela vai ser lembrada de que ela é mulher pela sua menstruação, Sim. até que venha a menopausa, né? Existe essa pressão sociocultural pela beleza física da mulher, né? Essa pressão por nós tem que estar bonita, tem que estar fértil, né? Enquanto que sobre o homem, essa pressão não existe, né, sob esse ponto de vista. E os ciclos de vida do homem são menos marcados, são menos pontuais, né? Existe a andropausa, mas muitos de nós vamos passar por isso e nem vamos saber a diferença, né? Então, talvez isso leve as mulheres a procurarem por mais conversas a respeito disso, a respeito da sua saúde, né? Muitas vezes quem vai conversar com a mulher pela primeira vez sobre, olha, minha filha, vai acontecer tal coisa, é a mãe, é uma amiga, então essa conversa vai existir. Isso invariavelmente vai envolver saúde. Em todas as sociedades estudadas do ponto de vista antropológico, a mulher sempre viveu mais que o homem, né? Eu ia fazer até uma piadinha infame, né? Porque fica em casa e não faz nada, né? Mas o trabalho de casa é duríssimo, né? Duríssimo. É E duríssimo. de criação dos filhos. De criação dos filhos é duríssimo, né? Mas alguém pode ter esse pensamento raso de achar que também, né? Só fica em casa, mas não é isso, né? A mulher de hoje em dia não fica só em casa e mesmo se ficar só em casa, o trabalho é muito duro. Mas esse fato da mulher viver mais está intimamente relacionado com essa procura, né? Por atenção médica, por conversar sobre esses processos de envelhecimento, por conseguir se expor aos tratamentos e muitas vezes por estar mais disposta a fazer coisas que vão trazer transformação para ela, né? Eu nunca fui num podcast de saúde de homem. Sempre quem me convida são mulheres. São mulheres, Quem está falando sobre saúde são mulheres, tanto saúde mental quanto saúde física. Sim. Quando eu vou para uma academia, ela está cheia de mulheres. Quando eu vou para um parque fazer uma caminhada, tem mais mulheres do que homens, né? O meu consultório, a maioria dos pacientes são mulheres. Com certeza, na prática clínica da doutora também são mulheres que estão procurando mais. Então, as mulheres vivem mais e isso não é um fenômeno casual, né? Isso tem justamente uma ligação intrínseca e íntima com qualidade de vida, com estilo de vida, com o que você está disposto a fazer para melhorar a sua qualidade. Ontem, acho que foi ontem, antes de ontem, que saiu um estudo da Espanha, que parece que é o país que mais tem centenários, né? E a maior parte é mulher centenária. E aí os especialistas, os pesquisadores estavam falando sobre 7 pontos, 8 pontos que essas pessoas identificam, né, como pontos importantes nessa longevidade, né? E não é somente fazer 100 anos, é fazer 100 anos com saúde mental, com o cérebro funcionando, né? E aí se fala muito, e eram mulheres, né? Então, elas têm uma relação com o cuidado com o mundo. Isso me chamou muita atenção, muito diferente dos homens, né? Os homens, eu acho que sim, sempre a cultura foi qual, né? Tem que sair, tem que fazer, o trabalho pesado é seu, não pode falar sobre seus sentimentos, não pode falar sobre suas dores. E eu tenho a impressão que isso encurta a longevidade de um homem, não? Com certeza, sim, né? Encurta ou torna ela mais difícil, né? Torna mais difícil, porque essa comunicação fica truncada, fica, né? Você não pode falar sobre nada, você não pode falar sobre os seus sentimentos, né? O marido chega em casa do trabalho, não fala não com seu pai que ele está cansado, né? Como se a mulher não estivesse cansada também de ter feito tudo que ela fez, né? Ou, agora, atualmente, né, já há um bom tempo, ter trabalhado muito também, sim, né? Sim. Mas não fala com seu pai que ele está assistindo o jornal, né? Então, a gente não pode tocar em determinados assuntos, visitar determinados lugares. E é isso, falar sobre isso, né, sempre ajuda, sempre ventila, sempre traz alguma leveza. O envelhecimento é como um deserto.
nós vamos morar no deserto, nós não vamos visitar o deserto. Uma vez que nós chegarmos lá, é lá que nós ficaremos até o final das nossas vidas. Ah, mas eu não quero. Então, o único jeito é morrer antes. Mas nós vamos para lá. E quando a gente estiver lá, a gente vai ter que ter água, a gente vai ter que ter protetor solar, a gente vai ter que ter cobertor porque à noite fica frio. Sim. E de dia vai ser seco. Então, nós temos visto, né, muitas vezes a gente tem exemplo dentro de casa de pessoas mais idosas, né? E aí você vê lá que a vovó tá com pressão alta, tá com diabetes, tá com problema renal, tá com problema de visão. Você acha que ela escolheu tudo isso? Essas são coisas que aconteceram e são frutos de tudo aquilo que ela viveu ao longo da vida dela, né? Então a gente tem professores de envelhecimento ao nosso redor o tempo todo. Só que a gente não presta muita atenção nisso, né? Como se nós nunca fôssemos chegar lá. Como se aquilo fosse uma coisa que não me diz respeito. A parte, né? Né? Não vou pensar para não chamar isso. Não, fica tranquilo que você vai chegar lá. Agora, como você vai chegar, o que determina são justamente as coisas que você faz hoje. No começo da minha prática psiquiátrica, eu costumava ter um pouco mais de pena, assim, das pessoas que falavam: eu não tenho tempo de fazer exercício, eu não tenho tempo de mudar a minha alimentação, eu não tenho tempo... Hoje em dia eu não tenho pena. Eu falo: bom, você não tem tempo, então aceita as coisas ruins que estão acontecendo e se entrega e vai, né? Por quê? São coisas que você precisa fazer se você quiser ter uma boa qualidade de vida, né? Mas eu não tenho tempo de fazer atividade física. Tudo bem, se conforme com as consequências que virão. Porque o seu corpo é muito generoso em apresentar respostas, sejam elas quais forem, aos estímulos que você dá ou deixa de dar, né? Se você não come bem, se você gosta de comer 2 pizzas e 5 barris de chopp 3 vezes na semana, então saiba que a consequência disso o seu corpo vai mostrar, né? E isso também vai influenciar na quantidade de medicação que você vai tomar, né? Então, mais uma vez, falando sobre medicina de estilo de vida. A gente tem que, se você quer tomar menos remédios, se você quer ser menos dependente, se você quer dar menos trabalho no futuro, o plantio que você está fazendo é agora, né? E, em última análise, isso passa por escolhas, né? Mas o meu marido... Você mora no seu corpo, você não mora no corpo do seu marido. Sim. Né? Então, você precisa ter o seu autocuidado para conseguir estar bem. Mas os meus filhos... mas só eu que cuido da minha mãe. Mas só... O seu corpo é a sua casa. Quem vai dar conta dele é você, né? Então, muitas vezes, essa resposta de eu cuido de todo mundo e não cuida de mim soa um pouco hipócrita, né? Porque se tem tanta gente assim que depende de você, você vai faltar? Você não vai estar bem para dar esse cuidado? Você tem que cuidar de si. Se você cuida de tanta gente, você tem energia para cuidar de você. Aliás, a gente entra num ponto que eu acho que é importante, que é essa questão da família, né? Com o idoso. As pessoas que tomam conta dos idosos, né? Mesmo que seja um idoso ativo, enfim, eu brinco porque às vezes o idoso é ativo, ele não precisa de tantos cuidados assim, ele está independente, ele anda, ele faz. Mas algumas famílias e alguns filhos, às vezes, pautam muito a vida, né, dos pais que estão já estão envelhecendo, né? Mas, às vezes, não. Às vezes, os pais estão precisando de cuidados, né? Como é que você vê também, né, na sua vivência, essa questão dos cuidados da família? Porque a família também é um lugar de muita conexão, né? De uma conexão muito importante, que nem sempre... na velhice ela vai responder a contento, porque também tem a história que cada um passou com sua família, né? Não é à toa que a gente vê tantos idosos abandonados, né? Os filhos não visitam, enfim. Como é que você vê isso, doutor Frederico? É muito importante a participação e o acolhimento da família na terceira idade, né? É evidente que as relações, elas não são ideais, né? E muitas vezes um idoso que não se preparou para esse período da vida dele pode se deparar com uma situação onde fale: poxa vida, mas eu queria um cuidado. Mas eu queria que meus filhos estivessem mais presentes. E não estão, porque as coisas fogem do roteiro, né? O nosso sonho ideal seria que, eu criei muito bem meus filhos e todo mundo entrou na faculdade, todo mundo casou e todo mundo está bem de vida. E agora que eu estou mais velho, minha filha me chamou para morar com ela em Miami e tudo. Mas não, né? No meio do caminho tem gente que separa, tem um filho que foi usar droga, tem um filho que não conseguiu ter o emprego que queria e tem um filho que nem liga para a mãe, né? Então,
é importante você estar preparado para ter o máximo de autonomia possível, mas contar com a família também é muito importante. E quando isso é possível que seja feito, alguns cuidados são muito interessantes quando a gente está falando na terceira idade. Por exemplo, tem pessoas que acham que o mais legal é pegar o idoso, ela tem 5 filhos, então cada dia da semana fica na casa de um filho, porque todo mundo ama a mamãe igual, então cada final de semana é diferente. Para o idoso isso é péssimo, né? Ficar saindo do seu lugar, né? Então, olha lá, é uma pessoa que é independente, tem o seu cantinho, tem a sua casa. O idoso gosta de estar no ambiente dele, que lhe é familiar, né? Sim. Especialmente se já houver a instalação de alguma doença demencial, né? A pessoa vai acordar num quarto diferente, mas esse não é meu quarto, essa não é minha casa. Isso traz muito desconforto, isso favorece a confusão, favorece o esquecimento, né? Então, o cuidado nesse sentido, né, é possível entender que todo mundo ama e todo mundo quer perto, porém, para a pessoa idosa isso não é bom, né? Tá cada dia em lugar diferente, tá muitas vezes na casa de um parente diferente, de um filho diferente, né? Então, é um cuidado que tem amor, mas, sob o ponto de vista prático, ele não é saudável para o idoso, né? Uhum. Então, essa presença de amor pode ser representada por visitas. A gente precisa compreender que, para o idoso, mudar certas coisas é extremamente difícil ou inviável, né? Então, você não vai querer fazer com que a sua vovó de 80 anos comece a comer brócolis agora, se ela não comeu a vida inteira brócolis, né? Então, você não vai forçar ela a comer brócolis, né? Existe um apego com algumas coisas, né? Por exemplo, todos nós temos aqui algumas manias nossas. Tem aquela coisinha nossa, né? Eu estou reclamando aqui da minha mesinha de centro, mas essa mesinha de centro balança, mas essa mesinha de centro... mas ela já está na família há 25 anos. Ela ganhou no casamento dela essa mesinha de centro. Ela tá bamba, mas se você trocar a mesinha de centro, você vai acabar com a sua avó. Deixa a mesinha, deixa ela reclamar da mesinha. É de estimação a reclamação dela. Sim. Não só a mesa, a queixa. A queixa. A queixa é de estimação. O envolvimento emocional com aquilo é de estimação. Com aquela casa velha, com aquele imóvel que range, com aquele armário esquisito. Se você trocar, você pode estar acelerando um processo de uma doença demencial, por exemplo, né? Não é meu armário, não é minha casa, né? Então, uma queixa muito comum, né, em processos mais avançados de doença demencial é aquele idoso que fala, eu quero ir para casa, aqui não é minha casa, eu quero, né, vou chamar o meu marido de meu filho, vou chamar meu filho de meu marido e vou acelerar esse processo se eu, de repente, fizer uma reforma na casa da minha mãe, né? E tirar todos aqueles móveis e aquelas coisas que para ela fazem parte de um universo cognitivo, afetivo e emocional que remetem a uma época que foi muito boa para ela, né? É uma âncora isso. Claro. Então, algumas atitudes, elas, mesmo que sejam permeadas por amor, não fazem sentido do ponto de vista do bom cuidado, né? Então, acho que talvez as coisas mais marcantes sejam essas. Você respeitar o ambiente da pessoa, ao invés de você ficar tirando a pessoa dali toda hora, você ir até ela para fazer as visitas, né? E você conseguir compreender que existe uma relação afetiva, inclusive com as coisas que não funcionam muito bem. Então, certas manias, certas coisas, tem que deixar assim mesmo. É melhor para a pessoa. Até porque, né, o idoso, ele continua sendo um ser com desejo, né? Ele com tem certeza. Desejo. Sim. Né? Então, às vezes, ninguém pergunta o que o idoso quer comer, como é que ele quer estar. Você quer ir mesmo para aquele lugar? Você quer nos acompanhar? Não, tem que ir porque faz bem. Tem que ir porque todos vão. E eu acho que é uma das coisas, eu confesso, eu estou com 64 anos e é uma das coisas que eu tenho mais medo, sabe? É de envelhecer e as pessoas que estiverem comigo, que eu vou precisar em algum momento delas, não me perguntem o que é que eu quero. Porque eu acho que o idoso, mesmo o idoso com Alzheimer, que a gente não sabe exatamente tudo que acontece ali naquele mundo, precisa ser consultado, né? Precisa ser consultado. O ser humano, ele tem um desejo, né? Até o último dia da vida dele, né, tem o desejo. A gente pode fazer coisas até o último segundo, né? Então, isso que você está trazendo é muito importante, esse respeito, não é? Pela história da pessoa. Pode ser uma mesinha, pode ser um copo, pode ser um porta-retrato. Sim, né? Sim. E
autonomia. 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 É tudo que a gente não quer perder, né? É a autonomia. Eu sou dono de mim, né? Eu quero comer tal coisa, eu não vou comer só o que me dão, né? Eu quero ir a tal lugar ou eu não quero ir a tal lugar. E essa minha vontade vai ser respeitada. Exatamente. Né? Ah, não, a mãe tem que ir, a mãe tem que fazer, né? Agora nós vamos dar um cachorrinho para a mãe, mas ela odia o cachorro a vida inteira. Ah, mas eu li um artigo na Science que animal de estimação... É isso aí. Peraí, vamos perguntar se ela quer um cachorro, né? Afinal de contas, é alguém para cuidar, né? É um ser para ela cuidar. É alguém né? para cuidar. Então, faz muito sentido a gente fazer esse tipo de consulta, ter esse respeito pela pessoa idosa. A pessoa idosa não é uma pessoa incapaz. Ela pode ter limitações em algumas áreas, mas ela não é uma pessoa incapaz. Ela pode precisar de ajuda em determinadas coisas, mas ela não é uma pessoa incapaz. Só porque ela não consegue carregar tanto peso ou porque ela não vai tão rápido. Né? Mas ela tem a sua vontade, ela tem o seu desejo, e mesmo na presença, na vigência de alguma doença demencial, é importante sim, é fundamental que seja perguntado para essa pessoa o que ela quer fazer, como que ela quer fazer. Às vezes, no afã de prestar cuidado, se você não está habituado ou se você não tem ventilado essa questão do envelhecimento, tudo você vai querer hospitalizar. Ah, não, tem que ir para o hospital. Ai, não, mas agora tá muito velhinha. Ai, entuba. Ai, põe na UTI. Ai, eu quero que faça de tudo para não morrer. Que isso, né? A morte faz parte do processo da vida, né? Você querer fazer tudo para que aquela pessoa não morra pode não ser a melhor solução, porque todos nós morreremos, né? Agora, como nós morreremos é uma outra coisa. Então, se a família já está com isso conversado, se já está com isso ventilado, olha, eu quero qualidade de vida. A mamãe vai ficar em casa nesses últimos dias, vai ficar com a família ao redor. Ela não vai morrer sozinha numa UTI com um monte de coisa apitando em cima dela, tá com 98 anos entubada. Não vai sair do tubo, né? Então, por que eu vou entubar? Né? Ai, porque eu quero que não morra, né? Vai morrer, todos nós vamos, né? Agora, a pergunta é como, né? Então, muitas vezes existe esse fator de culpa, né? Tudo que eu não fiz durante a vida, agora eu quero fazer em hospital, né? Então, eu vou pôr no hospital mais caro, vou pagar a consulta mais cara do mundo, porque isso vai abrandar a culpa do meu coração de não ter levado minha mamãe para passear quando ela tinha 60 e poucos anos e estava super joia. E eu falei, mãe, eu tenho outras coisas para fazer, eu vou trabalhar, né? Que é um dos grandes arrependimentos no final da vida, né? Eu não queria ter trabalhado tanto, né? Eu devia ter trabalhado menos e ter ficado mais com as pessoas que significam alguma coisa para mim. Então, o momento de fazer é agora, e o momento de conversar sobre essas questões de uma maneira leve, tranquila, também é agora, enquanto a pessoa tem autonomia, né? Todos nós deveríamos ter esse direito de decidir, né? Enquanto a gente está lúcido, enquanto a gente tem autonomia, poder falar, olha, no final, eu quero que seja assim, sabe? Não precisa me levar para os Estados Unidos nem para Marte se eu tiver com 90 e poucos anos. Eu não quero isso, né? Eu não quero tubos e uma luz fluorescente em cima de mim. Eu quero ficar na minha casa, eu quero ficar na minha cama, eu quero ter meus netos perto, eu quero ter meus filhos perto, né? Então, a gente ser capaz de conversar sobre isso é um sinal que denota inteligência, porque nós vamos chegar nessa fase da vida. E eu acho isso muito... Aliás, tem pessoas que até começam a fazer documentos, né? Dizendo exatamente o que quer, como quer, para que esses direitos sejam respeitados quando a pessoa não tiver, por exemplo, a autonomia, né? De poder decidir isso. Né? Quando faltar a ela a autonomia. Agora, doutor Frederico, a gente está encerrando, tem tanta coisa para conversar, nossa... Mas, e para você, o que é envelhecer? Se você pudesse pensar em 3 coisas que você quer para o teu envelhecimento, o que você gostaria? Olha, eu acho que eu quero autonomia pelo maior tempo possível. Tenho cuidado da minha casa, que é o meu corpo, né? Tenho cuidado dele para conseguir também usá-lo bem pelo maior tempo possível. E quando chegar a minha hora, eu espero que não seja com grande sofrimento, né? Como todo mundo, como qualquer um, né? Porque essa hora vai chegar. Então, eu espero que seja uma passagem que seja tranquila e que as pessoas não fiquem lamentando pelo que eu fui, mas que consigam ver que, no final, a minha vida fez sentido para mim e para outras pessoas. Que bom.
Agora, antes da gente encerrar, eu queria contar para vocês que o Dr. Frederico escreveu um livro que está aqui, olha, Pensamento Ilustrado. Quer falar um pouquinho para a gente desse livro? Esse livro nasceu... Esse livro é para ser de cabeceira, hein? Doutora Blenda é sempre muito generosa com todos, né? Agradeço. Esse livro nasceu na pandemia e ele basicamente fala sobre pensamentos que foram vindo no meu cotidiano, né? Não é uma história encadeada, né? São contos, são poesias, são highlights sobre momentos da vida, sobre pensamentos, contemporaneidade. Então, nesse livro eu falo de coisas da vida e eu acredito que de uma maneira bastante despretensiosa, mas talvez as lições mais preciosas da nossa vida a gente aprenda assim, né? Meio que sem querer. Elas vêm e acontecem e de repente você tem aquela luz e fala, olha, agora aconteceu uma coisa importante. Que quando eu li seu livro, né? E toda vez que eu via uma reflexão, olha só essa aqui, abri por acaso, hein, gente? Os anos de vida podem trazer alguma sabedoria. E nós estamos aqui falando dos anos de vida. Cuidado especialmente no que tange atenção e tempo dedicados a determinadas relações. Os grandes atores não se destacam apenas pela palavra, são esplêndidos também em seu silêncio. Calar, sair de cena, é preciso certa quantidade de elegância para não travar algumas discussões e seguir caminhando graciosamente. Lindo isso, né? Lindo. Mas cada vez que eu lia, eu ficava imaginando você tomando um café, sabe, apreciando assim o tempo e refletindo, ou então dirigindo e surgiu algo, porque são suas assim. Reflexões, né? Coisas que você vai observando e que você vai escrever. São quase, aqui está escrito, são pílulas para o cotidiano. Né? Muito legal. Olha, gente, como é que a gente adquire seu livro, Frederico? Então, por enquanto ele não está nas livrarias, precisa entrar em contato com a minha secretária, com um número que é de WhatsApp, né? Depois vocês podem ver isso no meu Instagram, quem quiser. E aí é facinho que a minha secretária envia, né? Quem quiser dedicatória eu escrevo, faço ali um autógrafo e tudo. E por enquanto está assim. E em breve vou lançar a versão digital. Então logo vai ter a versão digital, né? Com um valor também bem legal. Que a gente baixa no Kindle. Que baixa no Kindle. Ótimo, porque esse livro, gente, é um livro para ter na cabeceira, assim. Antes de dormir, você abre aleatoriamente e, de repente, cai uma coisa para você. É isso. Né? Doutor Frederico, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Foi muito esclarecedor. Eu acho que as pessoas vão se beneficiar muito dos seus conhecimentos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez por essa oportunidade. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com você. E vamos ter outras oportunidades. Oba. Bom, gente, e se vocês quiserem assistir mais outros episódios do Todos Nós, acessem pelo YouTube, Spotify e Instagram. Tá bom? Até lá.